Me sinto honrado em presidir essa mesa dos colegas, todas figuras importantes das suas instituições, esteio dessas instituições. Começamos com a apresentação da Eliana Rodrigues Pereira Mendes, é psicóloga, psicanalista, foi presidente do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais em 2 gestões, é a representante do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais e das Federadas Associadas, junto à IFPS, que é a internacional a que pertencemos. Então, com a palavra, a psicanalista Eliana Mendes. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a organização do Congresso que me permitiu essa oportunidade de apresentar um trabalho. O meu texto se intitula Raízes da Violência no Brasil, Impasses e Possibilidades. O Brasil vive hoje um momento em que a violência se manifesta de várias maneiras. Esse fato nos surpreende porque sempre fomos considerados um povo cordial e pacífico. Além disso, somos um país de amplos recursos naturais, com grande possibilidade de expansão em todos os níveis. Mas a cada dia que passa, o país tem se afundado em situações de violência que vão tornando a vida sempre mais difícil. São muitos os assaltos à mão armada, alto índice de homicídios por motivos fúteis, latrocínios, sequestros relâmpagos, balas perdidas, todos demonstrando um grande desrespeito pela vida do outro. Se antes, no Brasil profundo, os crimes de vingança eram mais frequentes, o que se vê hoje é uma violência sem alvo certo que, do mesmo modo que os atos terroristas, atinge indiscriminadamente o seu alvo. Estamos todos sujeitos a essa violência trivializada. Temos de considerar também a violência incruenta, que é vista nos crimes mais sofisticados da corrupção, da apropriação indébita, da negligência frente ao outro. Acho que isso é alguma coisa que grita, né, a nossa visão e ouvidos. De um país predominantemente agrícola, o Brasil veio sendo transformado, principalmente a partir dos anos 50 do século XX, num país industrializado, com consequente êxodo rural e com a explosão da densidade demográfica nas cidades maiores, o que compromete toda a conformação da sociedade. Como ponto mais importante das dificuldades pelas quais passa o povo brasileiro, talvez o fator preponderante seja a grande disparidade social, que abre um fosso intransponível entre a população, trazendo mal-estar para todos os segmentos. Para melhor entendermos o aparecimento dessa violência, temos de rastreá-la desde o seu aparecimento, na época da fundação do país até os dias de hoje, em que ela chega a um grau tão elevado. Quero apenas lembrar que este é um tema amplo de debate, multifacetado, interdisciplinar, e que minhas considerações visam apenas trazer o foco de atenção para o assunto. O Brasil é um país jovem, com pouco mais de 500 anos de existência como nação. Nossa história pregressa relata fatos significativos que falam de nossa formação como povo, na base da violência e da exploração da população. O descobrimento do Brasil se deu como um erro de rota. Os navegantes portugueses que aqui aportaram, na verdade, estavam interessados pelo caminho das Índias, que lhes daria acesso às especiarias tão cobiçadas no mundo ocidental de então. Mas chegaram a uma terra diferente, que lhes causou um estranhamento pela sua extravagância e também um deslumbre diante de uma natureza tanto fantástica quanto indomável, que era necessário explorar. Podemos dizer que nascemos como país de um equívoco que nos tornaria para sempre um entreposto comercial. As primeiras populações que foram trazidas para o Novo Mundo não vieram de bom grado, nem planejavam aqui ficar. Eram, na sua maioria, deserdados da sorte, indesejáveis na sociedade da qual partiram.
Na busca de esposas para esses primeiros povoadores, foram recrutadas à força jovens órfãs que se casavam contra a vontade. Pode-se imaginar daí o complexo enredo do romance familiar da fundação do Brasil, do qual somos herdeiros até hoje. Segundo historiadores, Laura de Melo e Souza, no princípio da colonização não havia qualquer preocupação consistente com o povoamento, e Portugal, que só tinha olhos para o Oriente, considerou a terra, ainda em território fragmentado, que nada tinha da unidade de hoje, uma espécie de espaço de reserva para atividades posteriores. O início da colonização não criou a unidade, e foram várias as frentes colonizadoras que se formaram, mais ou menos independentes, isoladas, comunicando-se mais com a corte do que umas com as outras. A princípio chamada de Terra de Vera Cruz, Terra dos Papagaios, Terra de Santa Cruz, o nome que prevaleceu foi o de Brasil, que designava o pau-brasil, madeira que atingia panos e que alimentava o mercado econômico financeiro de então. Foi como se esse significante nos marcasse para sempre, como o entreposto comercial que eu falei antes. Quando se faz uma comparação com a colonização dos Estados Unidos, grande potência mundial que tem mais ou menos a nossa idade como país, temos que concordar com o historiador Viana Muck, que faz um cotejamento das condições de uma e de outra colonização. Enquanto nos Estados Unidos os colonizadores eram peregrinos que vinham se estabelecer com suas famílias no Novo Mundo para seguirem sua fé e cultivarem seu pedaço de terra, no Brasil tivemos desbravadores que se embrenhavam nas matas para capturar os nativos para o trabalho escravo e conseguir riquezas como o ouro e as pedras preciosas para o comércio com a Europa. É bem verdade que dessas temerosas aventuras, muitas cidades foram se formando, com a desistência e consequente assentamento de muitos de seus integrantes. Mas isso aconteceu ao acaso e sem qualquer intencionalidade. Mais uma vez, a mentalidade extrativista predominou. O Brasil se configurava, numa perspectiva psicanalítica, como um grande corpo desfrutável, próprio para o gozo de seus desbravadores. Nas palavras de Contardo Caligares, em seu livro Hello Brasil, de 1991, ele diz: o colonizador foi aquele que veio impor sua língua a uma nova terra, ou seja, ao mesmo tempo demonstrar a potência paterna, a língua do pai saberá fazer gozar um outro corpo que não o corpo paterno, e a vai exercer longe do pai. Pois talvez o pai interdite só o corpo da mãe, pátria, e aqui, longe dele, a sua potência herdada e exportada abra o acesso a um corpo que o pai não proibiu, que era o corpo das escravas, das índias, das negras. Ele também considera um equívoco fantástico que só existe na língua portuguesa o fato da palavra explorar a terra significar não só ser o primeiro a conhecê-la, mas também aquele que arranca seus recursos. Citação: ele maneja a nova terra como se pode sacudir o corpo de uma mulher possuída, gritando: goza Brasil, esperando o próprio gozo do momento no qual a mulher esgotada se apagará em suas mãos, prova definitiva da potência do estuprador. Digo eu, as piadas de portugueses, embora sejam frequentes as piadas de colonizados em relação aos colonizadores, como entre belgas e franceses, por exemplo, segundo Caligares, foram inventadas pelos que vieram para cá. Aqueles que não vieram nunca saberão gozar direito, pois renunciaram ao gozo de um corpo que não lhes fosse, talvez, proibido. Seguindo seu raciocínio, o colonizador também é triste, pois saberá que não é bem este o corpo que ele queria, e sim o que ficou para trás. A meu ver, isso levava os que vieram a sempre alimentar a fantasia de um retorno. A potência da língua paterna, da qual se apropriou, não impede que ele constate o fracasso dessa apropriação, pois para exercer a potência paterna como se fosse a sua, teve que deixar o corpo da mãe pátria. O colonizador veio então gozar a América, por isso deve esgotá-la, mas sabe que não era a América que ele fazia gozar. Quando o brasileiro diz que o Brasil não presta,
frase que Caligares ouviu de muitas pessoas quando decidiu permanecer no Brasil. Eles ficavam surpresos porque ele queria permanecer aqui. Ele acredita que o colonizador tem com o país, enquanto corpo, uma cobrança que lhe permite dizer isso, seja porque esse corpo deveria ser outro, aquele que foi deixado, ou porque não goza como deveria. Os indígenas aqui encontrados também foram alvo da ganância e da violência do colonizador, o que vemos até hoje, através da pouca importância que se dá a esse segmento da população e do genocídio de nações inteiras de índios. Agora nós temos o Pará como representante também na federação e vários trabalhos sobre os indígenas que vêm cobrir uma lacuna histórica que nós temos. Não sabemos muito ou quase nada sobre esse segmento da população. Essa luta pelos direitos dos primeiros habitantes do Brasil é uma luta que é travada até hoje, com pequenos resultados em termos de direito e cidadania dos povos ameríndios. Outro trauma coletivo do Brasil, enquanto colônia, em relação à violência, foi a substituição nos trabalhos forçados da mão de obra indígena pela mão de obra dos escravos africanos. Se hoje não temos um tipo de racismo mais declarado, ele continua de maneira dissimulada, sob a forma de um abismo de diferença econômica e social bastante intransponível, o que explode na violência atual no país, com grande população carcerária negra e número elevado de mortes de jovens afrodescendentes. Essa violência vem sendo agravada nos dias atuais pelo grande problema do tráfico de drogas, que atinge de modo drástico as áreas mais pobres do país, como as favelas. Se compararmos novamente nossa história com a dos Estados Unidos, vemos que para eles a libertação dos negros deflagrou uma guerra ferrenha com quase uma cisão do país entre os estados do norte, mais progressistas, e os do sul, agrários e dependentes da mão de obra escrava. Esse racismo declarado acabou forçando a população negra, depois de muitas lutas, a se definir melhor e buscar um lugar mais igualitário na sociedade. Embora ainda exista racismo, uma parcela maior dos negros já tem hoje um status mais elevado no nível de vida, já tendo mesmo sido eleito um presidente afro-americano. A libertação dos escravos se deu no Brasil apenas em 1888, o último país do Ocidente a declarar a liberdade total dos negros, trazendo em seu rastro a proclamação da República em 1889, pois, com a liberação da força trabalhadora dos negros, os grandes proprietários de terra deixaram de apoiar a monarquia, que já estava enfraquecida. Como não houve um planejamento prévio, a grande massa de escravos foi abandonada sem recursos para continuar a vida, de onde se dirigiu para a formação das favelas, em torno das grandes cidades. Como em todos os regimes escravocratas, o nosso foi de uma violência brutal, sendo que, para apaziguar as consciências, os índios e negros eram considerados seres de última categoria, seres sem alma. O racismo mais disfarçado também impediu a luta mais objetiva dos direitos de cidadania dos afrodescendentes, fato que só recentemente vem ganhando mais visibilidade. A colonização correu solta em nosso país até por volta de 1540, quando, por necessidade econômico-financeira, a corte portuguesa passou a fazer um controle mais rígido das colônias ultramarinas. Para cobrar e controlar, vigiar e punir, submeter os seus súditos e exigir deles o cumprimento de uma série de novas obrigações e pesados impostos, foi necessário criar vastos e complexos aparelhos burocráticos. Essa burocracia passou a fazer parte do nosso Estado, do que nos ressentimos até hoje, tantos séculos depois. Além disso, a política do nepotismo e do compadrio ficou evidenciada por parte dos funcionários públicos. Aqueles que tinham cargos como desembargadores, cobradores de impostos, juízes, escrivães, administradores e burocratas em geral, encontravam-se em posição sólida o suficiente para instituir uma espécie de poder paralelo, um quase-estado, que, de certo modo, conseguia arrebatar das mãos do rei as funções administrativas. Esse mesmo funcionalismo articulou também fórmulas legais e informais que lhes permitiram se transformar num grupo autoperpetuador.
Os cargos eram passados de pai para filho ou então para parentes mais próximos. Eduardo Bueno é um historiador que fala isso muito bem. Tal situação ainda persiste até hoje, com verdadeiras dinastias de políticos que perpetuam o poder em família, de pais para filhos, netos, genros e sobrinhos. A Bahia tem disso, Minas Gerais, o Nordeste, nós todos vemos os mesmos nomes governando há muitos anos. Já a notícia de superfaturamento naqueles tempos na capital de Salvador. Eu encontrei uma citação falando já nos pesos e medidas dos bens de primeira necessidade que eram fraudados frequentemente. Então já começou daqui, na primeira capital. Já a notícia de superfaturamento. As promoções de candidatos a cargos com isenções fiscais e imunidades jurídicas, hoje disputadas à tapa, levando a atos corruptos por nossos políticos, assim como a concessão de títulos nobiliárquicos em tempos idos, têm raízes no nosso passado colonial. O que hoje chamamos de peculato, apropriação de dinheiro público em proveito próprio, não chegava a ser uma irregularidade. Era institucionalizado, o que foi chamado de Estado Patrimonial por Raimundo Faoro, em 1958, um grande jurista, no qual as esferas pública e privada se confundem. A coroa dava a particulares o direito de cobrar impostos, assim como de explorar produtos monopolizados pelo Estado. As revoltas contra essa situação foram poucas, e mesmo assim sofreram repressão brutal por parte da coroa portuguesa, que puniu com morte e degredo os principais responsáveis. Os reinados. Apenas em 1808, com a perseguição de Napoleão a Portugal e a consequente fuga de Dom João VI para o Brasil, que se deu de forma inesperada e caótica, conforme atestam os dados históricos, foi que tivemos um regente entre nós. Até essa data, era proibido desenvolver qualquer tipo de indústria e nossa economia dependia estritamente de Portugal. Só a partir de então pudemos articular uma economia própria. Dom João deixou como seu sucessor o filho Dom Pedro I, que proclamou nossa independência de Portugal. Dom Pedro I é logo chamado para a corte portuguesa e deixa no Brasil seu filho menor, Dom Pedro II, que aqui permanece aos cuidados de um tutor, tendo assumido a regência aos 14 anos de idade. Reinou até 1889, com a chegada da República. Segundo os historiadores, o imperador criou um governo orientado pelos bons valores republicanos, com o cumprimento das leis, o respeito pelo dinheiro público e pela liberdade de expressão. No entanto, depois de garantir a sobrevivência do Estado Nacional, falhou em promover a expansão da cidadania política. A elite se manteve limitada e fechada, e o povo só foi introduzido no sistema político muitos anos depois, já sob a vigência da República. Dizem ainda os historiadores que no fim de seu reinado, Dom Pedro II, já velho e cansado, foi se afastando de seus deveres públicos, negligenciando seu cargo, sendo que sua sucessora, a filha, Princesa Isabel, não tinha qualquer ambição política e não queria ser imperatriz. Consultei para isso Mary Del Priore. Foi ela quem assinou a abolição dos escravos e contou sempre com a admiração deles, tendo ficado conhecida como a Redentora. Como diz Freud, é melhor ter um pai tirânico do que não contar com o pai. A República. Na República, os vícios da monarquia continuaram praticamente os mesmos. Estado moroso, letárgico, nepotismo, falta de planejamento para as ações públicas. Assim se forma e se perpetua uma cultura brasileira de submissão, acomodação e fatalismo, a não ser por revoltas eventuais logo massacradas. A distância entre a lei e a realidade sempre esteve presente no cotidiano da maioria da população brasileira. Até a metade do século XX, para quase toda a população rural, que era majoritária, a lei do Estado era algo distante e obscuro. O que a população conhecia bem era a lei do proprietário. Até delegados e juízes eram controlados por facções dominantes nos municípios. Havia o juiz nosso, o delegado nosso. O problema da transgressão da lei não se colocava para essa população. Nas cidades maiores, a situação variava pouco, e aí vou me valer de José Murilo de Carvalho. Mas como pedir ao povo que respeite a lei se ela toma conhecimento todos os dias, se ele, povo, né, de exemplos de políticos e empresários e grandes magnatas que burlam a lei?
O que se sabe é que a lei, quando não representa a maioria, acaba caindo no arbítrio e na violência, como resultado. Tivemos duas ditaduras explícitas, a da era Vargas, de 1930 a 45, e a ditadura militar, de 1964 a 85, nas quais os dissidentes políticos foram presos, torturados e assassinados, e a violência à liberdade individual praticada de várias formas. Sob as ditaduras, o arbítrio dos governantes foi protegido, tendo sido interrompida a formação de uma nova sociedade mais crítica e ética. Desde então, fim do último período da ditadura militar, o Brasil vem tentando desenvolver a democracia através de governos civis. Mas isso não tem sido uma tarefa fácil. Tivemos na nossa história fatos que foram traumatizantes para o encaminhamento do ideal democrático. Aqui se inclui o suicídio de Getúlio Vargas, que foi considerado o pai dos pobres, a renúncia mal explicada de Jânio Quadros, eleito legalmente e que foi movido por forças ocultas e inexplicáveis, muito provavelmente por moções internas do seu próprio psiquismo, o que nos levou indiretamente ao golpe militar de 64. Depois tivemos a morte de Tancredo Neves no momento de retomada da democracia, e por aí vamos. De fatos em fatos, chegamos ao governo em que foi eleito um metalúrgico, líder das classes trabalhadoras, como opositor a uma política elitista e tido como uma grande esperança para a diminuição da desigualdade social vigente. Mas a força da repetição fez com que esse governo, embora tenha feito vários avanços sociais, pouco se diferenciasse dos outros. Ao contrário, praticou os mesmos vícios para desaponto de tantos que dele esperavam outros rumos. No segmento malfadado desse governo, caímos numa situação de crise moral de credibilidade na qual nos encontramos e de uma corrupção generalizada e desavergonhada da classe política, acoplada ao empresariado rapace e ávido de lucros e benesses. Do ponto de vista psicanalítico, se poderia falar de uma herança arcaica, portando um trauma que nos impele a não progredir e a sempre repetir os mesmos erros? O trauma se define como um incremento de excitação no sistema nervoso que este é incapaz de fazer dissipar-se adequadamente pela ação motora. Toda impressão que o sistema nervoso tem dificuldade em abolir por meio do pensamento associativo ou da reação motora transforma-se em trauma psíquico, segundo Freud. Tendo suas origens no sexual, com as descobertas posteriores de Freud, o trauma foi deixando de lado o estatuto de verdade factual para se tornar um componente da ficção, passando à fantasia. O trauma é importante como uma lembrança arcaica que vai abranger não só o indivíduo da espécie humana, mas uma totalidade de pessoas que se encontrem sob as mesmas condições físicas e psíquicas, num determinado momento. Na obra freudiana, vamos encontrar em Toque um Tabu a apresentação da fundação da sociedade humana através do assassínio do pai da horta, na disputa e rivalidade pela posse das mulheres do grupo, às quais o pai primeiro tinha todo o direito e acesso. Diz Freud, um acontecimento como esse, da eliminação do pai primeiro pelo grupo de filhos, deve inevitavelmente ter deixado traços indeléveis na história da humanidade. E quanto mais ele próprio tenha sido lembrado, mais numerosos devem ter sido os substitutos a que deu origem. Freud fala que os começos da religião, da moral, da sociedade e da arte convergem para o complexo de Édipo, e esse mesmo complexo constitui o núcleo das neuroses. Freud, parece-me ser uma descoberta muito surpreendente que também os problemas da psicologia social se mostrem solúveis com base num único ponto concreto, a relação do homem com o pai. Na consideração dessas ideias, Freud esclarece que tomou por base de sua posição a existência de uma mente coletiva em que ocorrem processos mentais exatamente como acontece na mente de um indivíduo. Um quarto de século depois desse artigo, Freud publica o livro Moisés e o Monoteísmo, em que retorna ao problema da importância da tradição para os homens e de que modo ela pode ter se feito presente. Diz ele, em minha opinião, existe a esse respeito uma conformidade quase completa entre o indivíduo e o grupo. Também no grupo, uma impressão do passado é retida em traços minêmicos e inconscientes.
Quanto à herança arcaica, ele continua dizendo: quando estudamos as reações a traumas precoces, ficamos a miúde bastante surpresos por descobrir que elas não se limitam estritamente ao indivíduo que experimentou, mas dele divergem de uma maneira que se ajusta muito melhor ao modelo de um evento filogenético, e em geral só podem ser explicadas por tal influência. O comportamento de crianças neuróticas para com os pais no complexo de Édipo e de castração abunda em tais reações, que parecem injustificadas no caso individual, e só se tornam inteligíveis filogeneticamente, por sua vinculação com a experiência com as gerações anteriores. A herança arcaica dos seres humanos abrange não apenas disposições, mas também um tema geral, traços de memória da experiência das gerações anteriores. Dessa maneira, tanto a extensão quanto a importância da herança arcaica seriam significantemente ampliadas. Pressupondo a sobrevivência de vestígios de memória na herança arcaica, se elimina a separação entre psicologia individual e de grupo. Podemos abordar os povos da mesma maneira como encaramos um indivíduo neurótico. Abrindo um parêntese a respeito dessa opinião de Freud sobre esse assunto polêmico, tenho aqui para dizer, um artigo recente, ainda não publicado, do colega Arlindo Pimenta, que está aqui presente, que vai fazer uma conferência no sábado, em que ele diz: a genética moderna traz certas questões que seriam interessantes de se considerar. Muitos geneticistas atuais acham que a transmissão genética não se faz só pela via cromossômica, havendo outros fatores envolvidos, como, por exemplo, a transmissão por via citoplasmática, o que privilegia a herança materna, visto que no óvulo que vai formar o ovo, há prevalência de citoplasma. Outra hipótese que associa a genética ao evolucionismo darwiniano propõe que um grupo que aceita uma determinada alteração cultural que o faz mais apto a enfrentar a luta pela vida, torna-se, por isso, dominante e sobrevive aos que não adotaram essas alterações. Os sobreviventes e dominantes transmitem as alterações incorporadas aos descendentes. Haveria também uma seleção sexual, como no caso dos pavões e dos alces, aparentemente pouco aptos a enfrentar a batalha pela vida, um com os chifres e o outro com a sua bela plumagem, né? Mas que seriam escolhidos exatamente por seus atributos pelas fêmeas, perpetuando as gerações. Aí termina a citação do Arlindo. Voltando à nossa realidade, o que parece ser a situação no Brasil e também de outras repúblicas da América Latina é que sempre se faz presente essa herança de um pai primevo, o colonizador brutal, que encarna a lei em si e que não distribui seu poder. Mesmo os mais bem-intencionados políticos não conseguem muitas vezes se libertar da situação de poder e caem nas armadilhas do enriquecimento ilícito, das arbitrariedades e da corrupção generalizada, o que acaba fortalecendo a violência. Padecemos todos da ausência de um pai simbólico, de um grande outro, que possa nos dar uma identidade mais efetiva, que só a lei paterna pode trazer. Por isso, a meu ver, os países da América Latina são tantas vezes submetidos a governos autoritários, o fascismo, que foi muito bem lembrado pela conferência anterior, essa necessidade de se fazer um e de não se tolerar a identidade particular, diferente, que encarnam o pai salvador da pátria, o pai do gozo, que acaba por espoliar o povo que devia defender. Nessas condições, não se pode contar com uma cobertura de um Estado mais ético que não seja ele a fonte da lei, como no caso do pai da horda, mas que a represente para seus cidadãos. Nas repúblicas, sempre sujeitas às ditaduras, não podemos contar com um bom pacto social, que é a lei do pai simbólico, o que dá nome ao filho e não o maltrata. Aqui eu vou fazer uma citação do Hélio Pellegrino, em que ele diz: nesse pacto, através do trabalho, pede-se ao ser humano que confirme sua renúncia pulsional primária, aceitando o princípio de realidade. O trabalho é a inserção no tecido social por mediação de uma praxis, aceitando a ordem simbólica que o constitui. Trabalhar é poder assumir os valores da cultura com a qual nos articulamos organicamente. O pacto com a lei do pai prepara e torna possível nosso pacto social. Digo eu, se essa lei falha, o pacto fica esgarçado e, mais uma vez, dá lugar à violência que não tem como ser barrada.
A configuração da sociedade brasileira nos leva a alguns estereótipos sociais, como brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, é o rei do jeitinho, para o bem e para o mal, é improvisador e superficial. Mas, em contrapartida, é sociável, versátil, musical, bom de lábia. Sem poder contar com uma boa educação garantida pelo Estado, aposta em seu corpo e em seus dotes pessoais. O Brasil exporta corpos para o mundo, sejam os jogadores de futebol, sejam as mulheres que vão se prostituir em outros países, ou vende corpos a varejo para o turismo sexual, muitas vezes pedófilo. Sem a religiosidade característica de outras épocas, em que tudo se colocava nas mãos de Deus, e com pacto social simbólico esgarçado, não há dívida simbólica a ser quitada. Todos querem o seu quinhão. A violência explode sob novas formas de gozo, nas toxicomanias, nas apropriações pelo roubo, na corrida do consumo como fonte prioritária do prazer. A população atual tem tido mais acesso a bens de consumo, embora de baixa qualidade, sem que tenha tido acesso a uma educação mais aprimorada. Acabamos formando consumidores e não cidadãos. Esses são alguns dos nossos impasses. Como sair dessa situação? Teremos de melhorar a educação de base, combater a impunidade, reformar a legislação penal, assim como as instituições, sobretudo a polícia e o funcionamento judiciário. A democracia política tem de ser usada para produzir a democracia civil, com igualdade perante a lei e menos desigualdade de renda. Na ausência de um pai que seja fonte de identificação, que preencha o ideal do eu coletivo, as fratrias são levadas a buscar soluções. A sociedade civil tem de se mobilizar nas organizações não governamentais para criar saídas viáveis para os problemas. Nosso autoconceito é volátil, variando da maior euforia ao maior desalento. Muitas vezes se foge pelo humor, sendo essa uma saída brasileira típica para enfrentar a angústia de nos confrontarmos com situações que não conseguimos resolver. Está espiada por tudo. Temos de enfrentar as velhas fontes de mal-estar que nos traz a modernidade, e que são a ambivalência, a irresolução, a incerteza, procurando ter mais tolerância e jogo de cintura. Essas duas características sempre fizeram parte de nossa mitologia como povo. Mas tais metas não são alcançáveis individualmente, tem que haver um esforço coletivo. Será possível reestruturar nossa herança arcaica, reconstruindo a imagem do pai que falta, sem recorrer a um falso salvador da pátria? Será possível alcançar uma sociedade mais igualitária e humanizada, que possa prover à grande maioria da população com verdadeiras condições de cidadania, a fim de tornar cada cidadão, tanto quanto possível, o protagonista de sua própria história, sem ter de se defrontar com os danos que lhe traz a violência? A meu ver, temos de insistir nessas possibilidades. Obrigada. A palavra a Elizabeth Samuel Levi, que é psicanalista, presidente do Círculo Psicanalítico do Pará, que foi a última instituição da nossa federação, do Círculo Brasileiro, e é docente da Universidade da Amazônia. O seu tema, violência e terror nas redes sociais, considerações sobre a cultura, desamparo e narcisismo. Então, com a palavra, a Elizabeth. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a comissão do Congresso, Sibeli, Martim e todos que estão envolvidos. É um prazer para mim, como caçula, né, no Círculo Psicanalítico, com o Círculo Psicanalítico do Pará, a última federada, né, a entrar no Círculo Brasileiro de Psicanálise. É uma honra poder estar aqui pela primeira vez falando como presidente do Círculo Psicanalítico do Pará. E trazendo um tema tão atual, tão instigante e tão emblemático como este. Né? E na mesa com pessoas tão queridas, né, que já fazem parte, antes do Círculo Psicanalítico do Pará ser fundado, nós começamos com o Círculo Psicanalítico de Minas Gerais, que nos deu toda a sustentação para que a gente chegasse até aqui, com o Paulo ajudando a gente, né, Paulo Secarelli, que
também é de Minas e do Círculo do Pará. Então, vamos lá. O meu tema, violência e terror nas redes sociais, considerações sobre cultura, desamparo e narcisismo. Esse texto foi construído por mim, pelo Paulo Secarelli e pela Helena Dias. Vivemos numa dimensão em que a realidade e virtualidade se confundem. Dormimos e acordamos plugados numa atmosfera de contato imediato. O fascínio pelo encontro a qualquer minuto nos coloca frente ao que Freud chamava de onipotência de pensamento. Eu quero, eu posso. Isso parece um discurso, né, de uma criança que tem a fantasia egocêntrica de que ela e o mundo fazem um. Os jogos, os sites e a infinidade de possibilidades da internet nos colocam frente a uma janela aberta em que qualquer um pode entrar. É certo que a sociedade virtual reflete a sociedade real. Quando o terror e o terrorismo assolam o mundo, vimos, por exemplo, sites recrutando terroristas, ataques cibernéticos, cyberbullying, sites suicidas, guerras transmitidas ao vivo e uma infinidade de possibilidades de contatos ilícitos que formam também as chamadas dark, né, as dark web, que é uma chamada de rede sombria, em que é uma internet obscura. São algumas pessoas que têm acesso. Não é convencional como os outros sites. Não há quem conteste a violência na sociedade atual. Né? Temos a impressão que estamos imersos em uma crise de sentido sem precedentes. Parece faltar um rumo histórico, uma posição ética que norteie a existência e que, de alguma forma, possa interromper a imensa onda de violência que observamos em todas as camadas do laço social. Ao mesmo tempo, a história nos mostra que guerras, pelas mais diferentes razões, corrupção, domínio, prazer, poder, acompanham a história da humanidade. A sensação de que a violência nunca foi tão grande se deve, acreditarmos, a razões eminentemente narcísicas. Sofremos agora, porque é agora que somos ameaçados. Não temos condições de avaliar os sofrimentos concretos em épocas do passado, pela simples razão de que não estávamos lá. Do ponto de vista da circulação pulsional e do princípio do prazer, não sabemos se existe alguma diferença no que diz respeito, por exemplo, às configurações da angústia e o sentimento de culpa na Idade Média, quando tudo estava garantido e funcionava segundo a vontade de Deus, entre aspas, na modernidade, e onde a ciência garantia tudo, ou na pós-modernidade, onde não existem garantias. Citação do Paulo Secarelli. Para Freud, em 1920, as forças tendentes à mudança e ao progresso estão apenas buscando alcançar um antigo objetivo por caminhos tanto velhos quanto novos. Nesse sentido, o novo, entre aspas, da atualidade, nada mais é do que uma repetição posta em prática pela ideologia capitalista, que recria a ilusão de que os objetos de consumo são acessíveis a todos, fazendo com que os objetos de desejo se transformem em objetos de necessidade, o que impede toda atividade sublimatória. Sem a possibilidade de sublimação, a circulação pulsional não ocorre, e Eros perde sua força. Segundo Freud, em 1930, parece certo que não sentimos confortados na civilização atual, mas é muito difícil formar uma opinião sobre se e em que grau os homens de épocas anteriores se sentiriam ou se sentiram mais felizes, e sobre o papel de que condições culturais desempenharam nessa questão. Pensamos que a atualidade nada faz além de produzir, pela repetição sobre mesmas formas variadas, efeitos ilusórios que mascaram através do imaginário cultural, onde o sujeito encontra-se imerso em um dado momento sócio-histórico, o mal-estar inerente à cultura. Freud dedicou grande parte dos seus escritos ao estudo dos processos civilizatórios, dentre os quais se destaca o Mal-Estar na Civilização, de 1930, em que ele sustenta que o desenvolvimento da civilização só é possível através da renúncia das pulsionais, em particular as vingativas e as agressivas.
Concomitantemente, ocorre uma introjeção das representações culturais em detrimento do narcisismo primário, levando o acesso ao mundo da linguagem ao simbólico. O recalque, movimento constitutivo do humano e condição sine qua non para a existência da cultura, organiza e diferencia o homem, levando-nos a abandonar nossos primeiros objetos sexuais, o que constitui talvez a mutilação mais drástica que a vida erótica do homem em qualquer época já experimentou. Freud, 1930. Os processos sublimatórios transformam a energia em força de trabalho, tornando possível o processo civilizatório. Contudo, para que a renúncia pulsional seja suportada, a civilização garante ao sujeito o acesso a satisfações substitutivas. Ao mesmo tempo, por mais satisfações que a cultura ofereça, elas serão, por definição, incompletas, pois jamais substituirão as renúncias funcionais primárias, o que deixa na alma humana uma ferida que não se cicatriza, originando-se o mal-estar do qual o homem sofre. Freud, 1930. Para Lacan, 1966, o mal-estar gerador da agressividade implica uma experiência subjetiva que afeta o modo narcísico de identificação. O outro, o diferente que nos remete à castração, constitui o alvo por excelência de nossa agressividade. Somos agressivos por sermos castrados. O mal-estar revela o nosso desamparo, contra o que nada podemos fazer. Revoltar-se contra a cultura, contra o outro, é revoltar-se contra nós mesmos, o que só faz aumentar a frustração e a angústia. Barbie e Volkan falam que o afeto da angústia está ligado a dois temas: ao terror, como um susto, e a angústia propriamente dita. O terror se refere a uma imagem de energia excessiva que se esparrama sobre o eu como uma inundação. O excesso acompanha a imagem no inconsciente, ou seja, a angústia contém em si o terror. E este é acompanhado de imagens insuficientes e, além do mais, impróprias, incapazes de conter e de tornar compreensível o terror. Interessante esta definição que nos coloca em alerta a pensar na violência do ato de terror que vem do outro, seja indivíduo, grupo ou sociedade, impondo de forma perversa seus ideais. E é desta perspectiva que pensamos o terrorismo virtual, como possibilidade de construção de sentidos face ao horror incitado, com consequências muitas vezes traumáticas. E a consequência imediata de cada traumatismo é a angústia. Nessa situação de vulnerabilidade psíquica, a psicopatologia da clínica de nosso tempo não requer a decifração e interpretação dos sintomas, mas sim a construção de sentido e simbolismo. Barbie e Volkan, em 2008, trazem uma definição interessante através da enciclopédia dinamarquesa sobre o terrorismo. Define o terrorismo como violência frequentemente contra inocentes ou inculpáveis, executada por indivíduos ou redes com o propósito de forçar mudanças políticas e ou de chamar a atenção para uma mensagem política ou religiosa. Define também o terrorismo de Estado entendido como violência de Estados contra a população de seu próprio país ou contra a população de outros países a fim de assegurar seu poder político ou de mandar um aviso a terceiros. Passos, 2015, levanta algo peculiar em relação ao terrorismo, quando afirma que outrora a ameaça era o outro estereotipado em sua singularidade, explicitado por sua etnia, por sua nacionalidade ou por sua religião. Agora, muitas vezes, somos todos nós, bem-nascidos, nascidos às vezes na própria nação, que pela ausência da inscrição da lei do pai, buscam no discurso extremista o tamponamento do pai faltante. As tecnologias disponíveis, sobretudo as oferecidas pela internet, produzem um movimento de busca pela satisfação plena e imediata, acompanhado de um notável pensamento mágico que visa tamponar a falta constitutiva do ser humano inerente aos processos de subjetivação. Contudo, parece que nesse processo, entre a possível realização imediata dos desejos e os limites impostos pelo trabalho da cultura, há um desconforto gerado principalmente pelo confronto com a incompletude e com o desamparo.
Diante da experiência de desamparo, o eu constitui-se um estado automático de angústia em virtude de uma situação traumática. A angústia seria uma resposta do eu desta ameaça, que por sua vez constitui uma situação de perigo que se modifica no decorrer da vida do indivíduo, mas possui uma característica comum, que é o fato de envolver a separação ou perda de um objeto amado ou uma perda de seu amor. Uma perda ou separação que poderá, de várias maneiras, conduzir a um acúmulo de desejos insatisfeitos e, dessa maneira, uma situação de desamparo. Tal situação aguarda semelhanças com o desamparo psíquico que ocorre quando o eu do indivíduo é prematuro, logo incapaz de lidar psiquicamente com o funcional. O que o Freud nos mostra, na verdade, é que, se não fosse pela presença do outro, o ser humano morreria. É pelo trabalho de ligação da força pulsional do outro que o organismo humano se constitui. E cita Birman, seria pela transmissão ofertada por um outro e não pela natureza em si. Assim, o humano se constitui pelo trabalho do outro, pela mediação de uma dependência da qual jamais se libertará, mesmo que, posteriormente, ele tenha recursos para tal, relativizando sua dependência. Mas o fato da força pulsional ser constante e contínua recoloca o sujeito na condição de desamparado. A representação do desamparo que o pai morto deixou é sempre revivida no mesmo desamparo que o infante vive nos seus primeiros momentos de vida e, para supri-lo, buscará, através de uma renúncia, apropriar-se das relações simbólicas possíveis às quais se encontram num social em que o outro é dependente. O percurso descrito até aqui é próprio do humano. Este só se constitui a partir do recalque, que por sua vez gera mal-estar. Os processos identificatórios cujos precipitados formam o eu como um precipitado de caquícias objetais abandonadas não são isentos de violência. Da mesma forma, as representações simbólicas que são tributárias do imaginário da cultura onde emergem são impostas ao sujeito como referências identificatórias. Pecarelli, 2005. O encontro com o outro nos remete à diferença, à castração, logo à agressividade. Não há satisfação substitutiva que repare nosso narcisismo abandonado. Todo contexto social, independente do modo de produção, pode criar situações que levam a uma ruptura do laço social, produzindo violência, que é constitutiva da cultura, pois é erigida sobre a renúncia, que nunca é total, embora em cada época, em cada cultura e em cada contexto sócio-histórico, ela se apresente com uma face própria. Na internet, podemos identificar uma coesão entre os seguidores, diluídos em ações e orações sem sujeito, que se valem do igual idealizado. Na propagação do terror em nome de algo que parece uma fome, que coloca todos na mesma condição, uma massa de homens famintos que, subjugados pela necessidade, não se distinguem entre si. Suspende-se assim o narcisismo das pequenas diferenças. A sequência seria privação do objeto da necessidade, intensificação da pulsão e apagamento das diferenças. Para Reino e Endo, 2011, o narcisismo das pequenas diferenças cria uma heterogeneidade intergrupal e, ao mesmo tempo, uma homogeneidade intragrupal. Há uma coexistência entre diferenciação e indiferenciação. Na busca de satisfações substitutivas que mantêm a ilusão de onipotência, a espécie humana sempre reage contra a violência, frente àquilo que ameaça seu frágil narcisismo. Em Além do Princípio do Prazer, ao falar que o objetivo da vida é a morte, Freud, em 1920, afirma que o sujeito traz em si o germe de sua própria morte. Nele existe, como em tudo que é vivo, uma tendência, uma pulsão, que conduz o que é vivo à morte. Todo ser vivo morre, ou seja, retorna ao estado inorgânico devido a razões internas. O retorno ao estado inanimado é o destino de toda a vida. Como sabemos, ao longo de sua história, da interpretação dos sonhos, do pós-escrito apresentado em 1935, a um estudo autobibliográfico em 24, Freud sustenta que a gênese do eu, ontogênese, repete em escala menor e em tempo reduzido os processos presentes no desenvolvimento da civilização.
filogênese. Ao eu, cabe dominar as excitações externas e internas próprias da sua organização, e a civilização dominar tanto as tensões internas, sobretudo narcísicas, entre seus meios, quanto as forças da natureza. Se, como vimos, a história do eu repete a história da espécie, e todo organismo vivo traz em seu bojo sua própria destruição, podemos pensar que o potencial destrutivo se encontra igualmente atuante na cultura. Temos por hipótese que a violência desde sempre presente na espécie humana em todos os âmbitos da existência, pelo qual tanto se fala e que ao mesmo tempo não cessa de aumentar, seria um movimento interno à organização da cultura. Como para ser vivo, a cultura seguiria o mesmo roteiro, o retorno ao estado de inanimado devido à tensão inerente à sua constituição. Parece-nos que a cultura, assim como o indivíduo, estariam condenados por seus próprios meios internos a desaparecer e a voltar ao inorgânico. E que, ao que parece, é para lá que estamos caminhando no conflito Eros e Thanatos. Parece que, infelizmente, o último tem sido vencedor. A desfusão pulsional atinge seu paroxismo em situações extremas. Aqui expondo mais especificamente a internet como um campo de estudo das manifestações de conflitos, ataques, violência e terror nos excessos e nos efeitos causados, em que o outro é reduzido a objeto, pois o pacto social é destruído, segundo Pellegrino, 1986. A quebra desse pacto provoca a destruição de nossos ideais éticos e estéticos. Mas o paradoxo não para por aí. São nos processos sublimatórios, um dos destinos da pulsão, que devemos buscar a origem da violência. A sublimação é um desfecho possível de uma disposição constitucional anormal. E nossas virtudes nada mais são do que formações reativas à nossa disposição perversa. Para Freud, 1905, a disposição artística que traduz uma manifestação da atividade sublimatória é o resultado da mistura em diferentes proporções da eficiência, da perversão e da neurose. A fórmula é exclusiva, e cedo ou tarde, uma erupção parece inevitável devido ao aumento da pressão. Entretanto, qualquer destino que a pulsão possa tomar, pelo recalque, pela sublimação, formação reativa, substitutiva, jamais estará à altura da experiência primária de satisfação. No fundo, não estamos fazendo nada mais, utilizando os meios que o momento sócio-histórico nos oferece para voltarmos ao inorgânico. A violência expressa com destrutividade traduz na cultura a morte por várias razões internas ao organismo. A internet, por sua vez, todos sabemos que também é útil, é engenhosa e eficaz para o sujeito engajado na modernidade e identificado com o mundo contemporâneo. A internet é uma espécie de, entre aspas, meu bem e meu mal. Possui todos os fascínios e todos os perigos inerentes à cultura e ao processo de subjetivação. A questão da relação entre o homem e a internet nos interessa, enquanto psicanalistas, o que nos interessa, na verdade, refere-se ao valor que cada um atribui ao uso que o sujeito faz dos inúmeros recursos, né, os computadores, tablets, smartphones, que oferecem acesso à internet de qualquer lugar e de forma anônima, inclusive. E das mais novas relações estabelecidas com o mundo e com as pessoas através dela. Os seus perfis podem ser verdadeiros, podem ser falsos, né, os fakes. Ou seja, as suas identidades podem ser transitórias. Uma característica fundamental também, que é importante lembrar, sobre o mundo virtual é a noção de tempo. As contribuições da física quântica, segundo Ceccarelli, da relativista, modificaram inexoravelmente nossa relação com o tempo, de tal forma que a noção de tempo que temos hoje não guarda nenhuma semelhança com aquela de décadas atrás. A internet é um dos exemplos e a prova mais contundente no que diz respeito às modificações que ela produziu em nossa relação e na relação aos acontecimentos mundiais. É só a gente apertar no Enter, a gente tem um mundo nas nossas mãos. Entretanto, apesar de tudo, a impressão é que temos cada vez menos tempo. Sendo o tempo uma abstração tributária de processos secundários ao quais sofre a influência do mundo externo, nossa percepção do tempo guarda profundas relações, tanto com o momento histórico no qual estamos inseridos, quanto com o nosso próprio tempo interno, relacionado com o passar dos anos, inclusive com o envelhecimento.
que, aliás, é uma das grandes dificuldades do ser humano. Na cultura ocidental, o poder de criação é muitas vezes ligado à divindade, isto é, a forças superiores. Entretanto, no mundo virtual, a pessoa pode não só criar, como também controlar tudo e do jeito que desejar. Talvez esses sejam os grandes perigos, né? Desta forma, o pensamento mágico, né, no sentido freudiano, toma conta do indivíduo num movimento onipotente e fascinante. Afinal, dar vazão às pulsões, sem restrições, seria o ideal de satisfação humana. Mas o ser humano parece sonhar com a completude, necessitando driblar suas faltas e até negar suas restrições, fundamentalmente a castração. O terrorismo virtual, o ataque, a disputa, o poder, a intolerância podem ter consequências avassaladoras, sobretudo quando se trata de um eu narcisicamente frágil e dependente do outro para reconhecimento. Para Mendes, aqui do lado, a citação dela, 2016, a forma de subjetivação das novas gerações vai diferir das anteriores até a linguagem. Né? A linguagem da internet, o alfabeto de todas as línguas ganham novos caracteres e uma nova velocidade. Para a psicanálise, esses fatos trazem perguntas que estão a nós a nos desafiar. O que interessa à psicanálise é o mal-estar do sujeito no mundo prescrutando a causa da sua insatisfação e angústia. Então, para finalizar, podemos concluir que a psicanálise não tem como responder às inúmeras questões colocadas diante dessa temática tão emblemática, desse universo chamado internet, mas nos convoca a pensar uma posição desse sujeito contemporâneo frente às vicissitudes do sofrimento psíquico. Não temos como prever quais seriam os arranjos pulsionais utilizados pelo sujeito frente à castração, isto é, frente ao limite, à alteridade. Podemos talvez conjecturar que as inúmeras manifestações de violência citadas expressem a incapacidade do sujeito de aceitar a diferença. Obrigada. Eu agradeço a fala das três colegas, trazendo, versando os três trabalhos sobre temas tão atuais, né, nos quais nós estamos mergulhados. Duas considerações antes de passar a palavra às perguntas. Começando com Eliana, que traz esse tema da nossa pré-história. Nós sabemos que, ao trabalharmos com os nossos pacientes, a análise dos nossos pacientes é um ato de reescrever a sua história. E essa sua história, ela está mergulhada no caldo da cultura da história da comunidade onde nós vivemos e da comunidade mais ampla que é o nosso país. Então, eu acho que é importante esse tema que a Eliana traz para compreendermos em que contexto nós vivemos hoje. Ou seja, precisamos também reescrever a história do nosso país. Fazendo um link com os outros dois trabalhos, parece que os jovens se perguntam o que eu tenho que fazer para ser respeitado. E aqui é interessante, lembrando a fala do nosso amigo da mãe, do Paulo, na questão desse jogo de palavras, né, que ele faz. Você citava há pouco o Lacan. A palavra respeito. A palavra respeito, ela vem do latim respitere. E respitere significa olhar. E ser respeitado é ser olhado. Ou seja, ser olhado significa ser reconhecido. Eu existo. E parece que os jovens perguntam o que eu tenho que fazer para ser visto, mesmo que seja de forma violenta. E sabemos também que cada vez mais, nesse mundo virtual, principalmente os jovens, só se sentem existindo
se eles são vistos no mundo virtual. Ou seja, no mundo real eu não sou visto, mas no virtual eu sou visto, então eu existo. Então, passo a palavra ao plenário para fazer as suas perguntas ou suas considerações. Eu acho que essa questão das capitanias hereditárias segue isso. O Brasil foi feito como um grande butim para se dividir entre vencedores, entre alguém que tinha possibilidade de aproveitar disso. Desde aquela época é isso mesmo. Os nossos estados também têm essas dinastias, né, dos políticos, que eles ainda continuam como se fossem sesmarias, que eles próprios dividem entre si e perpetuam-se no poder, né? E essa desconsideração pela coisa pública é muito vigente. Eu acho que nós não temos, por exemplo, muitas vezes um orgulho de sermos brasileiros, estamos sempre vendo o além, por exemplo, o número de pessoas que querem coisas de outros países, porque o nosso é considerado ruim. Então eu acho que isso tudo faz parte de um conjunto de quem não teve assim, uma visão de si próprio como uma pessoa completa. Sempre falta alguma coisa, então é preciso recorrer ao outro. E essa questão da capitania hereditária, eu acho que nós ainda continuamos, ainda é dividido, o poder é dividido, a gente vê em Brasil como é que é feito, né? Então eu acho que nos falta mesmo, como povo, esse desejo de sermos protagonistas da nossa história, de deixarmos que poucos manobrem muitos. Eu acho que é uma luta que a gente tem que fazer, porque já há todo um movimento de acomodação, de achar que lá fora é bom e aqui é ruim, que nós não vamos ter que lutar, porque é isso mesmo. Então as pessoas deixam o país, que eu acho que é uma coisa muito preocupante. Eu estava vendo outro dia filhos de amigos e jovens promissores, todos deixando o Brasil por falta de oportunidades. Então eu acho que isso é um absurdo, porque nós vamos mergulhando nessa noite de marasmo, e que é uma coisa que a gente tinha que fazer. Acho que a capitania hereditária é emblemática e ela ainda existe, né? Na Bahia nós temos um sobrenome famoso, em Minas Gerais nós tivemos sobrenomes famosos também, que nem sempre deram certo. No Pará, quando eu fui ao Pará, eu vi que é o filho de um candidato, quer dizer, é sempre o mesmo sobrenome, não se renova. E é como se fosse mesmo aquela capitania que foi herdada e que ficou entre aqueles herdeiros sem que o bolo aumente. Eu achei interessante a conferência do Paulo Louro, porque quando ele diz desse fascismo em nós somos fascistas quando a gente quer apenas que uma verdade exista e a gente não contempla a diferença. Então, quando se junta em relação a um nome só, que esse nome é o Salvador da Pátria, isso é muito complicado, porque a gente acaba querendo que a nossa opinião perdure, que a nossa opinião seja aquela, sem considerar o que é melhor, né? Então, eu acho que a gente tem que ver isso mesmo. A conferência dele me chamou a atenção para esse ponto e eu achei que completava o que eu imaginei. Quer dizer, que a diferença é muito pouco tolerável. Nós sempre tendemos a continuar naquele miolo que a gente tem. Seja de classes sociais, quando alguém ascende a classe social, a gente olha como alguma coisa que é indevida, né? E os jovens têm querido romper isso, apesar de todas as dificuldades, né? Às vezes de uma forma muito malbaratada, porque acabam recorrendo à violência, mas a gente tem que ver que a violência ela tem que existir, né, quando a pessoa não é respeitada. Então eu acho que essa questão que você levanta é muito interessante, você tem até um trabalho sobre isso, né? O Arlindo e eu, nós viemos trabalhando nesse termo de cultura desde 1990, dando aula sobre isso, então a gente tem um interesse grande de desenvolver esses temas que nos tocam muito diretamente, porque a psicanálise não é só psicanálise de consultório, mas ela também é uma psicanálise de extensão, né, em que tem que servir também a comunidade onde ela está e não ser só uma prática elitista, do qual a gente é muito condenado, né? Respondendo a sua pergunta, Arlindo,
pesquisando sobre a questão do terrorismo e o que tinha a psicanálise no terrorismo, a gente achou um livro bem interessante desses autores, Volkan e Barthes, que chama Violência ou Diálogo? Reflexões psicanalíticas sobre terror e terrorismo. E neste livro ele faz uma definição sobre o terrorismo, que foi essa que eu li, que é através de uma enciclopédia dinamarquesa, de 2008, a citação deles, né, desse conceito, em que ele define o terrorismo como violência frequentemente contra inocentes ou inculpáveis, executada por indivíduos ou redes, com o propósito de forçar mudanças políticas e ou de chamar a atenção para uma mensagem política ou religiosa. Define também o terrorismo de Estado, entendido como violência de Estados contra a população de seu próprio país ou contra a população de outros países a fim de assegurar seu poder político ou de mandar um aviso a terceiros. Então, assim, a necessidade de buscar esse conceito para poder fechar um pouco a questão do terrorismo na rede social, porque tá na mesma tá na mesma cadeia aí, digamos assim, né? Então, o que a gente vê hoje, e eu acho que os nossos trabalhos eles têm um diálogo, né, uma interlocução muito interessante, os três trabalhos, porque a gente fala desses sintomas contemporâneos, né, que, enfim, por mais que a gente repita situações, né, que a gente viva, como achei belíssimo o teu texto, né, faz um apanhado geral dos nossos mitos de origem, assim, né, e enfim, e aí a gente vê esse jovem, né, que a Juliana coloca aí de uma forma, e eu me identifico muito com a tua clínica, Juliana, porque eu também atendo jovens, adolescentes, e é em Belém do Pará, mas está todo mundo plugado, está tudo globalizado, está tudo igual. Né? Então, existe essa coisa da violência, e nas redes sociais, gente, isso é incrível. Isso é incrível. Né? Assim, acho que todos nós somos atravessados, sim, nós pelas redes sociais, todos nós aqui temos celular, temos WhatsApp, temos, né? Então, assim, agora, o que nos incomoda nisso? Né? Aonde é que entra o sofrimento psíquico? Aonde é em que posição você se encontra diante de algo que pode te ajudar ou pode em 2 segundos, né, viralizar na internet e você ficar na cruz e ser completamente alijado, né? Então, que momento que a gente vive de um juízo de valor que a pessoa te diz se tu tá certo ou se tu tá errado em 1 segundo na internet. E se você tiver uma posição política diferente, você também pode ser detonado completamente. Então isso tem os riscos, os fascínios que a gente precisa estar sempre, principalmente nós psicanalistas, sempre antenados nessa cultura. Eu acho, eu citei realmente no meu texto que a arte, né, é uma das saídas, né, a sublimação. Agora, tem algo que eu acho que poderia ser, sim, não só a arte, mas existem algumas alternativas em escolas, em instituições que poderiam né, ser algumas saídas. Por exemplo, investir mais em esporte, né, investir mais na arte em si, investir mais em alguns projetos que pudessem resgatar, né, esse jovem que está imbuído e que está precisando de respeito, mas só que tem um contrário ao respeito, que é a intolerância, né, que é o que está rolando muito. É algo que a gente tem, que é o que realmente está comparecendo para que todas essas questões venham à tona com mais a intolerância, né? Você, aquele caso que você contou, né, Juliana, que uma bate na outra e por motivos que muitas vezes, né, para quem está vendo, precisava tudo isso e tal, mas é que não tem mais não só o respeito, mas como existe a intolerância, né? Então isso é algo muito forte. E penso que e nós, enquanto psicanalistas, nós temos que ouvir esse mal-estar que também nos atravessa muito, que a
gente está aqui se perguntando de que forma a gente pode sustentar essa escuta tão dolorida para todos nós, e também nós psicanalistas. Acho que temos cada vez mais que buscar nossas análises, né? Temos que cada vez mais buscar também saúde para segurar um momento tão difícil como a gente está vivendo. Agradeço às colegas pela sua apresentação e nos revemos daqui a pouco às 2 horas. Muito obrigado.